Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês estão vendo isso. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Matheus e vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas do mini curso de Java. Bom, na aula passada eu concluí com vocês a temática de vetores e matrizes, falando especificamente de vetores, mostrando como é que a gente trabalha ali com vetores, como eles são estruturados, como matrizes são diferentes de vetores. Na aula de hoje eu quero trazer uma proposta um pouquinho diferente, que é o quê? Toda aula vocês viram, inclusive até a aula sobre vetores, que eu trazia uma proposta de exercício de fixação. Fala para você, ó, pausa aqui, tenta fazer, depois você para, vem e vê qual a resposta, né, o que seria uma correção. Mas na aula de matrizes eu não fiz isso, porque matriz é um tema um pouquinho complexo, e revisando também a aula de vetores, eu vi que eu esqueci de mencionar algumas coisas ali sobre vetores, então quero trazer uma perspectiva diferente para vocês. Eu tenho aqui uma lista de exercícios, de 4 exercícios, que se você quiser pausar agora, tentar fazer sozinho, fique à vontade. Mas a ideia dessa aula é eu mostrar para vocês como eu resolveria esses exercícios. Por quê? Com experiência de sala de aula, eu vi muitos alunos assim se frustrando de caramba, professor, o senhor conseguiu fazer de primeira, ou então até mesmo você aqui assistindo as aulas, né, com as propostas de exercício de fixação, pensa, caramba, professor, o senhor fez de primeira, e quero mostrar que não é bem assim. Quando você é iniciante, você erra, é normal você errar, você vai errar muito, mas não é só o iniciante que erra, o professor também erra, o profissional também erra, todo mundo erra. A programação ela é feita na base da tentativa e erro. Na verdade, às vezes é bem raro você escrever um código e ele compilar funcionar de primeira. Então, eu trouxe aqui 4 exercícios, os 2 primeiros sobre vetores, os 2 primeiros sobre matrizes, e a ideia dessa aula é me gravar resolvendo eles. Eu quero fazer o mínimo de corte possível para mostrar para vocês da forma mais fidedigna possível, mas se acontecer algum acidente aqui, passar algum avião, algum animal fazendo barulho, ou alguma coisa no computador aqui der problema, não vai ter jeito a não ser cortar esse trecho do vídeo que deu problema, né? Mas, sem mais demoras, bora resolver isso aqui. Então, o primeiro exercício. Cria um programa em Java, né, vai acabar sendo a linguagem que eu estou ensinando para vocês, mas só que se aplica a outras linguagens também, que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor. Em seguida, calcule e exiba a soma de todos os elementos desse vetor. Pessoal, isso aqui vai ser relativamente simples porque ele é uma variação de um outro exercício que eu já pratiquei com vocês. Foi, eu acho que o primeiro ou segundo exercício lá da aula de vetores. Só que lá o que ele fazia? Ele pedia primeiro 5 números e ele calculava a média desses 5 números. Então ele guardava cada número em uma posição do vetor, depois somava tudo, dividia por 5 e exibia a média. Aqui ele está pedindo só para somar, então é até bem mais simples do que aquele. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo projeto, File, New, Other, Java Project. Eu vou dar o nome do projeto de exercícios fixação, MV, matriz e vetor, ou melhor, VM, vetor e matriz. Finish, no, beleza. Tá aqui o nosso projeto. Eu vou criar um novo pacote, package, chamado exercícios. E aqui dentro vamos criar a primeira classe do exercício 1, class ex1. Eu vou marcar aqui essa caixa para ele já criar o método main para a gente, adiantar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos lá, relendo de novo. Crie um programa em Java que leia 10 números. Então, pessoal, vamos lá, entendendo. Leia, ele precisa da leitura, entrada. Se eu tenho entrada de dados, vou precisar do scanner, certo? Então, vamos importar o scanner. Import java.util.scanner. Tirar esse espaço em branco, tá aqui para nada. Vamos criar a instância do scanner para a gente poder fazer a leitura depois. E ele pede para o usuário ler, digitar para a máquina, né, 10 números inteiros. Então, o vetor tem que ter 10 posições. Int valores, valores igual new int 10 posições. Legal, então criou aí o vetor de 10 posições. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher para cada um desses valores aqui 10 números. Aí você pode pensar, pô, eu posso colocar lá system.out.println, digite o número 1 e fazer a leitura valores, posição 0 igual s.nextLine?
aliás, nextInt, poder você até pode, mas você sabe que isso aqui vai demorar pra caramba e esse código vai ficar gigantesco. Então, para facilitar a nossa vida, para isso aqui ficar mais rápido, vamos fazer então com um laço de repetição. Então, for int i começa em 0, enquanto i for menor que a quantidade de posições, que é 10, o que a gente faz? I recebe i mais 1. Aí o que eu vou pedir? Pedir para o usuário digite um número, sysout. Digite um número, vou até especificar, inteiro. E no meu vetor valores, na posição controlada pela variável i, eu faço a leitura dele, utilizando a classe scanner e o método nextInt. Então, o programa pede para o usuário digitar um número, o usuário digita, o programa lê e guarda dentro do vetor. Depois de rodar 10 vezes, eu preenchi todo o meu vetor. O vetor está lá cheio de números. Agora eu preciso calcular a soma. Aonde eu vou guardar essa soma? Eu vou criar uma outra variável, também do tipo int, chamada soma, começa em 0. E eu vou usar outro laço for para calcular a soma desses números. Então, for int s começa, aliás, s não, p começa em 0, enquanto p for menor que 10, que é a quantidade de posições, p mais, que se você lembra da aula anterior onde eu falei sobre matrizes, você deve lembrar que esse mais é a mesma coisa que eu escrever mais 1 para fazer o incremento. Então a variável p está acumulando com ela mesma mais 1. Então, o que ele vai fazer aqui dentro? Ele vai fazer com que a variável soma receba ela mesma, mais o equivalente em do vetor valores controlado pela variável p. Isso vai pegar cada um dos valores que eu tiver dentro do vetor valores, vai somar com o que já tiver na variável soma e vai guardar de volta na variável soma. Ou seja, ao invés de eu ir reescrevendo o valor da variável, eu vou incrementando o valor da variável, certo? Vamos prosseguir. Bom, depois disso aqui, eu já tenho a soma dos valores. Então, o que eu faço? Eu vou fechar o meu scanner, eu vou exibir esse valor na tela. A soma dos valores do vetor é, dois pontos espaço, mais o que tiver na variável soma. E por fim, a mensagem de system.exit 0. Vamos apagar essa linha aqui que não está sobrando. E pronto, está aqui o nosso programa. Vamos testar. Ok. Então vamos lá. Vamos somar todos os números de 1 a 10 que a gente sabe que vai dar 55. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A soma dos valores do vetor é 55. Vamos testar outro valor aqui aleatoriamente. Então 2, 4, 6, 8. Já digitei tudo errado mesmo. A soma dos valores do vetor é 96. Então, podemos dizer que o número 1 está funcionando. Problema resolvido. Número 2. Escreva um programa que leia 5 números inteiros. Então, a gente já entende. Vai ter o scanner aqui, vai ter que fazer a entrada de dados. E os armazene em um vetor. Então, um vetor de 5 posições. E depois, o programa deve identificar qual que é o maior e o menor número armazenado nesse vetor. Também bastante simples. Então, vamos lá. Criar uma nova classe. New class. ex2. Cria o método main. Já sabemos, começa importando o scanner, java.util.scanner. Criamos a instância do scanner. Beleza, scanner criado. Quantos números eu vou ter que ler mesmo? Ele vai ter que ler 5 números, então criamos ali o vetor. Int lista igual new int 5 posições. Ok, agora eu vou ter que preencher esse vetor. Segue a mesma regra do exercício anterior. Dessa vez eu vou fazer diferente, fazer com laço for. Então eu já vou criar aqui a minha variável i, que começa em 0, enquanto... Opa, esse while está escrito errado. Enquanto o i for menor
que 5, que é a quantidade de posições, o que eu faço? Eu peço para ele, olha, usuário, digite um número inteiro. Então o usuário vai lá e digita o número inteiro. Eu vou fazer a leitura disso para dentro do meu vetor. Então, lista, na posição controlada pela variável i, recebe o meu leitor, ponto, nextInt. E claro, como o while é manual, não é automático que nem o for, eu tenho que fazer um incremento. E recebe i mais 1, ou i mais mais, como você queira escrever. Certo? Então, isso aqui já preencheu para nós o vetor. Em seguida, ele tem que fazer o quê? Ele tem que identificar qual que é o menor e qual que é o maior valor. Pessoal, pode parecer complexo, mas isso aqui na verdade é bem simples. Eu só vou precisar importar um novo objeto. Para fazer isso, eu vou utilizar uma classe do Java chamada Arrays. Ok? Essa classe Arrays ela serve justamente para que nós possamos manipular vetores. Array em inglês significa é traduzido como vetor. Então ela serve para manipular vetores. Eu vou explicar isso melhor quando falar de programação orientada a objetos, mas toda classe ela vai ser composta de métodos. E métodos é um dos temas das próximas aulas. Se não é a próxima aula exatamente, tem mais uma, duas aulas até lá. E dentro do método da classe Arrays, eu vou usar o método sort, né? Sortir, organizar. E o método sort, ele vai pedir um vetor como parâmetro, seja ele um vetor de bytes, de char, double, float, int, long, objeto, de shorts, de algum objeto genérico, de string, ele precisa de um vetor, não importa que tipo que seja. Então, opa, cliquei no lugar errado. Então, ponto sort e o nosso vetor lista. Só que olha só, uma das vantagens de você trabalhar com IDE. Lembra que o array estava dando erro? Do nada esse erro sumiu. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ele importou para nós a classe Arrays automaticamente. E que ele não tivesse importado, ou ainda continuasse dando erro, era só clicar aqui na mensagem de erro e clicar aqui em Importa. E vocês notam que o Arrays ele faz parte da mesma biblioteca que o Scanner. Então, tema aí das próximas aulas também, bibliotecas, além do Scanner e além do Arrays. Ok? E o que esse método aqui vai fazer? Ele vai ordenar o vetor em ordem crescente de valor. Então, ou seja, os valores todos bagunçados dentro do nosso vetor lista, o método sort vai fazer o que? Vai organizar em ordem crescente. Então, se é de números, vai de 0 crescendo para frente, até 10, 15, 20, seja lá o número que você digitou. Se é de caracteres, ele vai ordenar em ordem alfabética, dando prioridade primeiro para os caracteres minúsculos e depois para os caracteres maiúsculos, ok? Então, esse método sort, ele organiza os dados. Organizou os dados de forma crescente, eu sei que o maior número vai estar no primeira posição e o maior número vai estar na última. Então basta fazer o quê? Sysout, Ctrl espaço, o menor valor é, dois pontos espaço, mais o meu vetor lista na posição 0. Sysout de novo, o maior valor é, dois pontos espaço, mais lista também na última posição, que é a posição 4. E pronto. Eu guardei esses valores, ordenei o vetor, exibi a resposta na tela. Agora o que a gente faz? A gente fecha o scanner, então leitor.close, a gente para o programa, system.exit 0. E pronto, aqui está. Nosso programa, não tão comprido, não tão complexo quanto vocês esperavam. Se fosse com for, ele seria uma linha menor, então de 23 ele iria para 22. Agora é só testar. Então, vou puxar aqui o console para o canto. Roda o programa, ok. Digite um número inteiro. O menor valor que eu digitei aqui foi 1 e o maior valor foi 23. Roda de novo. 0, menos 34, 1, 7, 45. O menor valor é menos 34, que é um número negativo, e o maior valor é 45. Está funcionando.
Então, podemos dizer aqui o exercício 2 resolvido também. Até aqui, tudo muito simples, muito fácil. Agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais chatas, né? Matrizes. Faça um programa que leia duas matrizes 3x3, ou seja, uma matriz 3x3 são 9 dígitos, duas matrizes 3x3, 18 valores de números inteiros. Só isso aqui, leia, significa o quê? O usuário vai ter que entrar. Então, o usuário vai ter que digitar 18 caracteres aí, 18 números. Em seguida, calcule uma terceira matriz que seja a soma das duas primeiras e exiba o resultado na tela. Para explicar o que isso aqui quer dizer, vamos usar aqui o Google Spreadsheets para ter um exemplo, entender melhor como isso aqui funciona, o que o exercício está pedindo. Seguinte, digamos aqui eu tenho uma matriz 3x3, que vai ser chamada matriz A. Então aqui é o endereço A1, aliás, A1 não, A0, A1, A8. E que eu tenha outra matriz também 3x3, chamada B. Então vai ser aqui B0, B1 e B8. O que vai acontecer? Ele quer que nós criemos, depois dessas aqui que vão ser preenchidas pelo usuário, uma terceira matriz, onde cada célula seja a soma das células correspondentes das outras duas tabelas. Então, por exemplo, aqui é a matriz C. Então, vai ser A1, aliás, A0 da primeira tabela mais B0 da segunda tabela. B1 da primeira tabela, da segunda tabela, mais A1 da primeira tabela. A2 da primeira tabela, mais B2 da segunda tabela. E assim sucessivamente, até a gente preencher todo esse quadro. É algo difícil de se fazer? Não, mas é algo que vai ficar um bocado extenso. Vamos lá. Então, de volta aqui ao Eclipse, vou até fechar. Criamos uma nova classe. Ex3 cria junto o método main. Puxa um pouco mais para cá, vamos lá. Primeira coisa, importar o scanner. Segunda coisa, criar a instância do scanner. Terceira coisa, criar o vetor. Vetor não, matriz. Vamos criar o segundo vetor. Por fim, a terceira matriz de resposta. Pronto. Agora a gente precisa pedir para o usuário preencher os vetores A e B. Então, preenchendo o vetor A. Começa da mesma forma que a gente fez lá na aula passada, preenchendo aquele vetor de exemplo. Então, são dois laços de repetição. O primeiro para circular, movimentar o cursor entre as linhas da tabela, e o segundo laço, que é o interno, para movimentar o cursor dentro das colunas da linha selecionada. Então, for int L começa em 0, enquanto L menor que 3, L mais. For int C começando em 0, enquanto C for menor que 3, C mais. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou informar o usuário do que ele está fazendo, né? Sysout, preenchendo o vetor A. Sysout, digite um número inteiro. O usuário vai lá, digita o número inteiro. O scanner tem que fazer essa leitura, mas ele vai ter que armazenar dentro do vetor A nos endereços controlados pelas variáveis L e C. Depois de tudo isso aqui, ele preencheu o vetor A. Agora é fazer a exata mesma coisa para preencher o vetor B. Então vamos lá. Sysout println, preenchendo o vetor B.
E pronto. Aqui temos. Isso aqui agora vai fazer o exato mesmo trabalho, só que com o vetor B. Bom, então preenchidos os vetores A e B, deixa eu comentar aqui. Agora é a hora de fazermos os cálculos. Criando a matriz R, que é a resposta. Então eu chamei de vetor R. Mesma coisa. Eu digo que o meu vetor R, que é a resposta, nos endereços controlados na linha pela variável L, na coluna pela variável C, recebe o correspondente do vetor A, onde também a sua linha é controlada pela variável R, e a sua coluna controlada pela variável C, somada com o equivalente do vetor B, aonde a linha é controlada pela variável R e a coluna controlada pela variável C. Então, olha só, ele vai num vetor, busca o endereço, vai no outro vetor, busca o mesmo endereço, encontra os mesmos valores, somam e guarda no endereço correspondente no vetor R. Então, depois de preencher todo o vetor, toda a matriz R, nossa, eu chamei de vetor, devia ter chamado de matriz, foi do foi do exercício anterior, pessoal, automático. Apesar do nome aqui, vetor, 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 você entende isso aqui como sendo uma matriz, tá? Apesar do nome, a estrutura é de uma matriz. Agora que eu percebi, foi tudo no automático. Perdão. Tá, depois de ter preenchido a matriz R, né, o nosso vetor R, nosso vetor bidimensional R, hora de exibi-lo na tela, mostrar o resultado. Então isso aqui mostra o resultado. E adivinha só, é o exato mesmo código que está na linha de cima. Beleza. Normalmente a gente utiliza o sysout, mas como eu quero que ele tenha a estrutura de uma tabela, eu vou usar aqui no lugar o print sem o ln. E o que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para ele colocar primeiro um pipe, né? Essa barrinha para indicar que é uma coluna, início de uma coluna, mais o vetor R, que é o nosso vetor com as respostas, aonde a linha é controlada pela variável A, aonde a coluna é controlada pela variável B, acrescido de mais um pipe. E fora desse segundo for, entre o segundo for, o for interno e o for externo, eu vou colocar aí sim um print ln para a gente ter uma quebra de linha e ele ganhar uma cara de tabela. Certo? Então, deixa eu me localizar. Essa chave é desse for, o que significa que essa chave aqui é do método main. Então, aqui a gente fecha o scanner e aqui a gente para o programa. Bom, ficou um bocado grande, mas o que importa é ele ser funcional, né? Então, a gente roda o código, ok. Vamos lá, estou preenchendo o vetor A. Para facilitar a nossa vida e a gente testar o programa, saber que ele está funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o primeiro vetor da seguinte forma. E o segundo vetor eu vou preencher da exata mesma forma. Por quê? Porque assim, o terceiro vetor, que é o que ele vai, a terceira matriz, que é o que ele vai mostrar na tela, vai ser o exato dobro de cada valor que eu digitei. Então, por exemplo, o dobro de 2 de 1 vai ser 2, o dobro de 2 vai ser 4, o dobro de 3 vai ser 6, o dobro de 4 vai ser 8, o dobro de 5 será 10, o dobro de 6 será 12, o dobro de 7, 14, o dobro de 8, 16 e o dobro de 9, 19. Então, o vetor de saída vai ter aproximadamente essa aparência aqui. Vamos lá, digite o primeiro número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora preenchendo o vetor B. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E olha só a estrutura que a gente esperava. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, exercício 3 resolvido também.
Vamos lá, por fim, exercício número 4 e último. Cria um programa que leia uma matriz 3x3, então já sabemos, scanner, matriz 3x3, de números inteiros. E após preencher a matriz, o programa deve contar quantos números pares existem lá dentro. Esse aqui, pessoal, vai ser, claro, bem mais simples do que esse daqui, quer dizer, por mais simples eu quero dizer mais curto, mas ele vai envolver basicamente tudo que eu ensinei até agora. Então, declaração de variável, entrada de dados, saída de dados, laço de repetição, mas, sobretudo, comando de decisão. Olha só. Então, vamos lá. Como isso aqui vai funcionar? Primeiro, a gente cria uma nova classe, como sempre. X4, método main. Legal, está aqui a nossa classe. Até aqui vai ser o mesmo padrão que a gente fez até agora. Vamos lá, então, sysout, sys, .out.print ln, digite um número inteiro, ok? Então o usuário foi lá, digitou o número inteiro, maravilha. O programa vai ter que ler, então s.nextInt. Isso aqui será lido para o nossa matriz tabela, na posição controlada pelas variáveis L para determinar linha e C para determinar coluna, será atribuído. Tá, isso preencheu o vetor. Agora vamos lá. A gente concluiu até aqui. Após preencher a matriz, o programa deve contar quantos números pares existe lá dentro. Então eu vou precisar percorrer célula por célula dentro dessa matriz e ir testando valor por valor. Então, mesma coisa que a gente fez até aqui. Então vou criar outros dois laços for para testar o valor. Beleza, isso aqui vai percorrer a matriz, linha por linha, coluna por coluna. Dentro de cada coluna, o que ele vai fazer? Se o valor da matriz tabela, na posição controlada pelas variáveis A e B, quando dividido por 2 restar 0, o que ele faz? Significa que o número é par. Mas onde que eu vou registrar que esse número é par ou não? Onde é que eu vou registrar a quantidade? Então, eu vou declarar uma nova variável, int numPares, começa em 0. E aqui dentro eu vou dizer que numPares mais, ou seja, ele é incrementado mais por 1. Ou outra forma de eu escrever isso, mais igual a 1. Ou seja, a variável numPares recebe ela mesma, mais o número 1. Assim vai somando, eu vou calculando a quantidade de números pares. Então, essa chave pertence a esse if, essa chave é essa chave do for, essa chave é outra chave do for. Ok, então, quando eu terminar todo esse encadeamento aqui de fors e de ifs, ele vai ter percorrido toda a matriz e vai ter já contado quantos números pares tem lá dentro. Eu só preciso agora mostrar isso para o usuário. Então, a gente fecha o scanner, s.close. A gente escreve na tela o total de números pares nessa matriz é mais num pares. Por fim, system.exit 0. A gente tira esses espaços em branco que estão aqui para nada. Esse aqui também. E pronto. Temos agora o nosso programa. Então, aqui os objetos declarados. Aqui eu preenchi o vetor. Aqui eu testei os números da matriz, quais são pares, quais não. Fecho o scanner, exibe o total de números pares, o programa para. Vamos testar? Ok.
Vamos lá. Digite o número inteiro. Vamos sair digitando qualquer coisa aqui. 44, 12, 56, 8, 3, 5, 7, 9, 3. O total de números pares aqui dentro são 4. Vejamos. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar todos os números possíveis, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 números pares também. 91, 13, 15, 17, 19, 21, 37, 55, 59. O total de números pares é 0. Não digitei nenhum número par. Se eu preencher todos com números pares, 2, 4, 6, 8, 0, 10, 12, 14, 16, 9, porque as 9 posições preenchidas com números pares. Então, podemos dizer que temos aí um programa funcional. Certo, pessoal? Bom, esse foi o último exercício. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, vamos retornar à nossa metodologia normal, onde eu trago um novo tópico, se não me falha a memória, são métodos, mas não vou dar certeza. Até lá, fiquem todos com Deus, bons estudos, até a próxima aula e tchau!